Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Silas Daniel e seja bem-vindo a mais uma edição do Senedcast, o podcast do Congresso Nacional de Escola Dominical promovido pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, e que nesta edição está ocorrendo em São Paulo, no templo sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E temos para esta edição do programa o nosso amigo pastor Valmir Nascimento, Valmir Milhomem, um homem que vale por 1000 homens, da Assembleia de Deus em Cuiabá, que é um homem que milita na área do direito, mas também na área da teologia, na área de educação, é um homem polivalente, né? E que é um dos preletores do Congresso Nacional de Escola Dominical, tem sido preletor também nas conferências de Escola Dominical da CPAD, é autor da casa e está lançando um novo livro sobre cosmovisão pentecostal. A gente já ouviu falar de cosmovisão cristã, você já ouviu falar com certeza, é um tema que, pelo menos desde os anos 90, né? Exato. Valmir, tem sido muito falado aqui no Brasil, mas cosmovisão pentecostal, pelo menos em forma de livro, é uma novidade aqui no Brasil. Eu me lembro agora de um livro do J.P. Moreland, em que ele insere um pouco ali de pentecostalismo. O Triângulo do Reino, exatamente. Ele escreve sobre cosmovisão pentecostal e ele é um pentecostal, né? E é um grande filósofo cristão, um dos maiores filósofos cristãos da atualidade e, para quem não sabe, pouca gente sabe disso, ele é pentecostal, né? E é o único que eu me lembro de ter escrito alguma coisa de cosmovisão cristã em que insere ali alguns conceitos importantes relacionados ao pentecostalismo. Mas um livro mesmo tratando de cosmovisão pentecostal é a primeira vez aqui no Brasil e da lavra de nosso irmão e amigo pastor Valmir. Esse é um dos temas, inclusive, que o irmão vai tratar aqui, né? O irmão vai estar abordando 2 temas, né? Exato. Estarei abordando 2 temas. Primeiro, saudar o pastor Silas Daniel, uma alegria poder estar aqui, participando Amém. Desse podcast, uma alegria poder reencontrá-lo, depois de muito tempo trabalhando juntos aí, junto à CPAD, contribuindo com as publicações, e agora Sim. Aqui nesse podcast. E agora, nesse nosso SNED, né? Sim. Mais um importante evento da nossa CPAD, o nosso Congresso de Escola Bíblica Dominical. E agora, nessa oportunidade, estarei abordando 2 temas. O primeiro, falando sobre apologética, explicando a razão da nossa esperança. Isso, você está querendo me lembrar o nome, explicando a razão da nossa esperança. Da nossa esperança. Ou explicando a razão da nossa fé. Que é basicamente uma abordagem apologética, a defesa da fé cristã para os dias atuais. E o segundo tema, cosmovisão moldada pelo Espírito, nada mais é do que a nossa cosmovisão pentecostal, que é o tema que você já introduziu, que é o tópico, o tema principal do livro que nós estamos lançando e que vamos lançar agora aqui no Congresso da Escola Dominical. Amém. Como eu disse introdutoriamente, o irmão trabalha com a área do direito, trabalha com a área da cultura, com a área da educação, tudo isso envolve cosmovisão cristã, tudo isso envolve apologética, né, contemporânea. Isso fez com que o irmão produzisse, inclusive, livros que tocam nesses temas todos que estão relacionados à apologética, como, por exemplo, esse livro, O Cristão e a Universidade, lançado pela CPAD há alguns anos, da lavra do nosso irmão Valmir Nascimento, que tem vários títulos também lançados, que são livros-textos para as revistas de lições bíblicas de jovens que tiveram o irmão como comentarista naqueles trimestres. Então, sempre sai junto com a revista de Escola Dominical um livro-texto. Isso acontece nas lições bíblicas de adultos da CPAD e acontece também nas lições bíblicas de jovens. O irmão tem já escrito várias revistas, já tem sido comentarista em vários trimestres e vários livros-textos foram produzidos. Mas, além desse, você tem aquelas obras que são iniciativa pessoal tua, porque essas relacionadas às lições bíblicas são aquelas que você escreve por causa da revista. Da revista, da lição bíblica. Exatamente, que são obras também maravilhosas. Mas tem essas iniciativas pessoais, e aí você tem esse livro que trata sobre o cristão e a universidade,
Tem um outro que trata sobre política, que é Entre a Fé e a Política. Entre a Fé e a Política, e esse agora de Cosmovisão Pentecostal. Cosmovisão Pentecostal. É o terceiro. O terceiro. Eu queria que, antes de o irmão falasse, do irmão falar sobre Cosmovisão Pentecostal, falasse rapidamente sobre esses dois livros anteriores, sobre o cristão e a universidade, e Entre a Fé e a Política. Perfeito. Então, o primeiro livro que nós tivemos a grata satisfação e a honra de publicar pela nossa editora, a nossa CPAD, em 2016, foi o livro O Cristão e a Universidade. Livro esse, inclusive, que tem o seu prefácio. É verdade. Prefaciado pelo pastor Silas Daniel, que nos deu a honra de contribuir com o texto introdutório desta obra. Então, esse livro aborda exatamente os desafios que o cristão, de maneira geral, enfrenta no ambiente acadêmico. Tanto os desafios intelectuais e também os desafios relacionais, ou seja, as influências negativas que um cristão ele pode receber ao passar pela universidade. Até porque, né, pastor Valmir, há pesquisas que mostram que muitos jovens se desviam da universidade não por causa do ensino contrário à fé ali, mas Exato. Por causa dos relacionamentos. Dos relacionamentos. E eu destaco isso no livro, inclusive. Eu digo até mesmo que a universidade ela não pode ser vista como um bicho-papão para o cristão. É um desafio, é um grande desafio. As pesquisas apontam realmente entre 60% e 65% de cristãos que abandonam a fé cristã após entrarem na universidade, e isso acaba gerando uma desconfiança em relação à universidade. Só que eu destaco, inclusive, nesse livro, que as pesquisas com alunos que terminaram o ensino médio, cristãos que não foram para a universidade, o percentual de abandono da fé cristã é muito semelhante. Ou seja, o problema não é necessariamente a universidade. É um conjunto de fatores. É claro que a universidade ela potencializa isso, por ser um momento bem específico na vida do jovem, que basicamente é a parcela que está inserida na universidade. Então, esse livro foi um livro introdutório, inaugural aqui dessa temática, principalmente para nós pentecostais, e foi uma forma também de dar abertura e visibilidade às nossas igrejas, às nossas lideranças, para nós atentarmos para esse fato, a necessidade de prepararmos os nossos cristãos, os nossos jovens, os nossos líderes para esse ambiente tão desafiador que é a universidade. E graças a Deus ele tem recebido aí um grande apoio, né? Muitas obras que foram vendidas e muito feedback positivo da parte de líderes, jovens que inclusive leram o livro do período que estavam na universidade. Realmente tem tido uma boa recepção, e é interessante que o irmão tem escrito livros em áreas que o irmão tem militado já há alguns anos. Por exemplo, a questão da universidade. Exato, né? Exato. Eu conheci, inclusive, o irmão por causa disso. O irmão fazia parte, antigamente chamava-se GPU, né? O GPU. Que depois se transformou em MEUC e agora é o Chi Alpha Brasil. Chi Alpha Brasil é um trabalho de evangelismo universitário que nós temos no Brasil, ligado à Assembleia de Deus, com o apoio da Assembleia de Deus norte-americana. Deixa eu só explicar a sigla, né? O GPU era Grupo Pentecostal de Evangelização Universitária. Exatamente. Aí depois mudou de nome para... MEUC, Ministério de Evangelismo Universitário. E agora... Agora é o Chi Alpha. Chi Alpha, que é uma versão no Brasil daquilo que já é feito pela Assembleia de Deus americana nessa área. Né? Exatamente. Eles têm uma maior experiência. Inclusive tem uma parceria daqui do Chi Alpha Brasil com os Estados Unidos. E o irmão José Soares, também de Cuiabá, continua à frente? Exatamente. O nosso amigo, pastor José Soares, é o presidente aqui no Brasil, Chi Alpha Brasil. Mandamos um grande abraço a ele e toda a liderança do Chi Alpha, e que tem recebido um grande apoio, inclusive, do Conselho da Juventude aqui da nossa CGADB. Pastor José Wellington Neto. Está exato, à frente. O CNJ, e tem aberto esse tema para a discussão aqui nas nossas igrejas, nos nossos fóruns. Então, o livro veio como resultado da minha experiência. Nós nos conhecemos nesse ambiente. E já há quantos anos já? Ele foi lançado em 2016. Sim, o livro, mas quantos anos já nessa área? Nessa área já... Eu fiz a minha faculdade em 2000, terminei em 2003. Já estou denunciando aqui a minha idade. Tá? Então, fiz faculdade de Direito e naquela época eu já... entrei nesse mundo e percebi os desafios. Então são mais de 20 anos. Mais de 20 anos aí nessa área, que é mais ou menos a época que eu te conheci, na verdade. Foi por essa época daí. Exato. Inclusive, né, você criou o blog
E Agora Como Veremos. E Agora Como Veremos, em homenagem àquele livro de cosmovisão cristã. De cosmovisão que nós Charles vamos... Colson e Nancy Pierce, Exato. lançado pela CPAD, que foi um best-seller vendido no Brasil com uma aderência forte, não só entre os assembleanos, mas entre pessoas de outras denominações. E foi quem lançou a Nancy Pierce de fato no Brasil. Isso. Depois a CPAD lançou Verdade Absoluta. Ela teve livros lançados por outras editoras também. Mas, assim, a CPAD foi quem lançou realmente a Nancy Pierce, né? Exatamente. Inclusive, esse livro é o resultado, portanto, dessa experiência minha na universidade, preparando jovens cristãos para esse ambiente, e também o resultado da leitura desses livros, como o livro E Agora Como Veremos. Inclusive, o subtítulo do livro Cristão Universidade é realmente defendendo e compartilhando a cosmovisão cristã no ambiente acadêmico. Um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente universitário. Exatamente. E entre a fé e a política, esse outro ambiente já outro interessante. E que tem alguma relação também com sua militância na área do direito. Para quem não sabe, o pastor Valmir, ele trabalha nessa área, é a formação dele já há muito tempo. Gostaria que você falasse sobre a tua formação nessa área, a associação da qual você faz parte, que é muito importante. Você fez parte de uma, hoje faz parte de outra. Explica isso aí para os nossos espectadores. Perfeito. Então, minha formação inicial em Direito, tenho uma atuação nessa área, sou analista do direito em um tribunal eleitoral, então tenho militado nessa área há muitos anos, desde quando me formei, e mais especialmente a partir de 2005. Isso me levou também a tratar o tema da liberdade religiosa nos vários níveis aqui no nosso país. Inicialmente, eu fiz parte da fundação da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e que trouxe essa temática para a igreja no Brasil. Ana Júri, né? Ana Júri, naquela ocasião, e que tratou de assuntos importantíssimos para a defesa da fé e para a defesa de pontos de vistas conservadores, principalmente com o aumento de leis e decisões judiciais que acabavam trazendo prejuízos e restrições para a manifestação da fé na esfera pública. Nós fizemos parte da fundação, mas há alguns anos nós estamos agora no Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Eu sou o terceiro vice-presidente acadêmico, tenho trabalhado essa temática lá, e o Instituto tem tratado esse assunto com muito cuidado, por meio da formação, por meio da defesa diretamente nos tribunais e também tratando na mídia acerca dessas temáticas. E tem muita gente de peso ali, né? Muita gente. O Ives Gandra, por exemplo. Exato. Pessoas conservadoras, né, que fazem parte da nossa história do direito no Brasil. O presidente é o Dr. Tiago Vieira, um grande jurista aqui no Brasil. Temos também o Dr. Jean Regina, e temos inclusive conselheiros que estão hoje no Instituto, que são da Assembleia de Deus. Pastor Douglas Batista foi convidado, está lá com a gente, pastor Elias Torralbo. Ou seja, então eu tenho essa trajetória do direito e sempre fui fazendo essa vinculação da teologia, da vida cristã e também com o ambiente público, com a cultura. Foi quando então, como o resultado da minha pesquisa de mestrado sobre a participação política dos evangélicos no Brasil, porque nós sabemos que nas últimas décadas, mais especialmente nas últimas 2 décadas, esse tema ele veio assim como um fator decisivo no Brasil. E muitos jornalistas e estudiosos, teóricos, começaram a tratar do assunto, o chamado peso do voto evangélico no Brasil, e começaram a tratar isso do ponto de vista jurídico como um abuso do poder religioso. Aí está o problema. Aí está o problema. Então, foi quando eu comecei a tratar desse assunto de maneira mais teórica, refletindo profundamente. Escrevi alguns artigos e depois tivemos a publicação do livro Entre a Fé e a Política, que é o resultado, portanto, da minha pesquisa de mestrado. E naquela época, pastor Silas, pouco se falava sobre esse assunto. Nós tínhamos críticas à participação dos evangélicos na política, simplesmente como se fosse um grupo que era massa de manobra e oferecido como um capital político, e que, portanto, era necessário que houvesse uma limitação dessa participação. Se pensava muito que eram os pastores que definiam o voto evangélico. E hoje a gente sabe que os pastores, obviamente, têm influência, mas os evangélicos, ainda mais com acesso que se tem hoje às informações, eles
formam o seu voto, a sua convicção no que vai votar, e baseado nos seus valores, nos seus princípios. Não é simplesmente uma coisa que vem da liderança apenas como influência. Perfeito. Eles têm os seus valores, a partir dos seus valores e das informações que têm sobre os candidatos e suas propostas, eles formam a sua opinião e seu voto. Perfeito. Né? E a igreja, como uma instituição social também, como qualquer outra instituição na sociedade, um grupo de pessoas que têm os seus valores e os seus princípios, votam a partir desses valores e desses princípios. E no livro eu tratei desse assunto, e mais especialmente da discussão jurídica sobre a existência ou não do chamado abuso de poder religioso. E eu dizia ali, neste texto publicado pela CPAD, que não tinha base constitucional nem legal para nós chegarmos à conclusão de que isso existia. Então foi o início da reflexão no Brasil sobre essa temática. Quando chegou em 2022, esse assunto chegou ao TSE. E para a glória de Deus, inclusive, o meu texto ele foi citado no TSE, tendo o julgamento final por parte do TSE, ratificando, portanto, que no Brasil não existe o chamado abuso do poder religioso como tipo jurídico. E começou exatamente na publicação desse livro pela CPAD, Entre a Fé e a Política. E é claro, além disso, no livro eu trato também alguns princípios cristãos e bíblicos para a participação legítima, virtuosa dos crentes na esfera política. Nós precisamos ter isso em consideração também. Sim, a própria citação do teu trabalho mostra a importância de nós, evangélicos, participarmos dos debates na esfera pública. Exato. Né? De forma saudável, né? Isso. De forma saudável, equilibrada, porque há excessos, né? Às vezes as pessoas acabam saindo da linha, mas devemos participar. Somos uma parte importante da sociedade e o fato de sermos sal e luz deste mundo implica também isso, sermos luz onde Deus nos colocou. Se essa é a tua área, por exemplo, de trabalho, de militância, enfim, desenvolvimento do teu ministério e da tua carreira, isso. É óbvio que você vai ser luz ali, contribuindo com o teu posicionamento sobre aquelas questões dentro dos princípios cristãos. Exato. E isso reverberou de tal maneira que foi citado nesse julgamento e no final nós tivemos essa vitória para a igreja no Brasil. Perfeito. E essa é a abordagem. Então, todas as minhas publicações, ou pelo menos a maior parte das minhas publicações, elas tratam da fé na esfera pública, chamada teologia pública. E desde que comecei com essas publicações, sempre enfatizando a teologia pentecostal. Por que isso? Porque nós sabemos que existem publicações estrangeiras e também nacionais que tratam desse assunto, de uma cosmovisão, de uma participação pública da igreja, de uma teologia pública, ou seja, que dê direcionamento para os cristãos em várias esferas, na cultura, na economia, na educação e principalmente na política. E nós, pentecostais, né? Quais são os princípios que nos norteiam nessa participação? Existe algum distintivo pentecostal que nos leve a tomar essa postura e dar esse testemunho na sociedade de maneira diferenciada a partir das Escrituras? Então, todos os meus livros abordavam essa participação pública, mas sem me esquecer da identidade pentecostal, da nossa teologia pentecostal. Ou seja, nós temos os nossos valores, nós temos a nossa experiência pentecostal, nós acreditamos no batismo no Espírito Santo, nos dons espirituais. E eu preciso me valer desses princípios e dessa experiência na igreja, mas eu não posso deixar de ser pentecostal também na esfera pública, porque senão eu acabo transformando o pentecostalismo simplesmente como algo enclausurado. Ou seja... Isso é muito importante também ser frisado, pastor Valmir, porque... a cosmovisão pentecostal é uma cosmovisão evangélica. Isso. Sendo que o que acontece é que irmãos de outras tradições, eles acabam omitindo, por questões de convicções doutrinárias, aspectos do evangelho, do evangelicalismo, que precisam estar dentro dessa discussão de cosmovisão cristã. E a contribuição pentecostal é justamente trazer esse plus, né? Perfeito. Esse plus. Esse é o ponto. E daí nós já entramos nessa concepção de cosmovisão e cosmovisão pentecostal, que nada mais é do que a reunião de todas essas temáticas, que é uma visão de mundo,
palavra cosmovisão. Ela é uma visão de mundo, uma visão do cosmos, e que dirige a vida da pessoa, as suas decisões, a forma como ela vai se portar em relação à educação, à cultura, às questões éticas, ou seja, de onde nós extraímos os nossos pressupostos para agir nessas esferas. Então, a compreensão de uma cosmovisão é que a fé não é algo tão somente privado, que eu exerço uma espiritualidade quando eu vou ao culto. Não, eu não deixo de ser cristão, eu não deixo de ser servo de Jesus, de ser o seu discípulo quando eu estou no trabalho, quando eu estou na política. Cosmovisão nada mais é do que levar realmente os meus valores, os meus princípios, aplicando ali. E como o senhor bem destacou, essa compreensão de cosmovisão pentecostal nada mais é do que uma cosmovisão bíblica. Isso. Cosmovisão bíblica. E alguém pode dizer assim, mas a Bíblia não tem essa palavra cosmovisão. Claro que não tem, mas é um conceito teológico, um conceito histórico, que vem da filosofia, que é uma percepção do mundo. Só que nós temos um termo que eu gosto de fazer essa vinculação, pastor Silas Daniel, que é a expressão de Paulo, quando Paulo diz assim, na sua primeira epístola aos Coríntios, mas nós temos a mente de Cristo. Perfeito. Ou seja, o que é ter a mente de Cristo? É pensar como Jesus, agir como Jesus e ter as decisões de Cristo. É ter uma visão de mundo cristã. É ter uma visão de mundo cristã a partir dos valores das Sagradas Escrituras. Pois bem, então a cosmovisão pentecostal é a cosmovisão cristã. Porque nós entendemos que o pentecostalismo não é só uma denominação. O pentecostalismo, o Pentecoste, é uma característica da igreja cristã. Exatamente. É aquilo que alguns autores chamam de pentecostalidade. Ou seja, eu vivo como pentecostal. Assim como a igreja tem uma característica universal, ou seja, abrangente, ela é também uma igreja pentecostal, ela tem essa característica. Então, a cosmovisão pentecostal, que agora eu trato de maneira sistematizada, aí está. Nesse livro eu sistematizo o conceito de uma cosmovisão, o que é um conceito de cosmovisão, o que é uma cosmovisão cristã e os distintivos de uma cosmovisão pentecostal. E como o senhor bem destacou, nós sabemos que esse tema, principalmente em termos de Brasil, passou a ser utilizado aqui por teólogos tradicionais. E eles deram uma grande contribuição, é claro. Nós não podemos desprezar isso, como, por exemplo, o livro E Agora Como Veremos, que influenciou bastante. Que, por sua vez, é influenciado pelo Como Viveremos, do Francis Schaeffer. Do Francis Schaeffer, e que teve a influência do Abraham Kuyper. Isso, do Abraham Kuyper. Então, nós vamos desprezar essa contribuição? Não vamos desprezar. Agora, nós precisamos trazer a nossa contribuição pentecostal. Sim. E o senhor destacou bem que, em termos de Brasil, de fato, nós tínhamos pouca produção de maneira específica sobre esse assunto. Fora do Brasil, nós tínhamos alguns autores que pensavam aqui e ali, como Amos Yong, que aborda essa temática, mas não nesse nível. Existem publicações que tratam, por exemplo, de uma cosmovisão renovada. Mas aqui no Brasil, pela graça de Deus, é a primeira publicação que trata assim, de maneira mais intensa sobre esse assunto. É claro, temos, por exemplo, publicações do James Smith. James Smith trata desse assunto. Agora, por um autor nacional... Ele é um reformado pentecostal. É um reformado pentecostal, um carismático, né? É um carismático, ele prefere usar essa nomenclatura, né? Exato. E a questão seria o seguinte, qual que é a diferença, portanto, o que essa cosmovisão moldada pelo Espírito, essa cosmovisão pentecostal, ela se distingue dessa cosmovisão cristã, que é mais genérica, vamos assim dizer? Bom, primeiro nós podemos dizer o seguinte, geralmente, quando se trata de forma tradicional de cosmovisão, os principais pontos abordados são os pontos da teologia cristã. Criação, queda, redenção e glorificação. Esses são os pontos da teologia a partir das quais nós enxergamos não somente a vida espiritual, mas a vida como um todo. Ou seja, criação, nós fomos criados perfeitos por Deus. Tudo que ele fez era bom. O homem pecou, queda. Deus proveu a redenção em Cristo Jesus. Mas tem um plano de glorificação, que é a escatologia. Só que nós adotamos esses princípios, esses parâmetros. Só que eu digo que Atos nos oferece um outro elemento, que é o elemento da renovação.
Ou seja, Verdade. a participação do Espírito Santo na vida da igreja hoje, na vida do crente hoje e no mundo hoje. Sim. Se nós tirarmos a renovação e a presença do Espírito, como que nós fazemos essa vinculação da espiritualidade prática com a manifestação de Deus na terra? A gente sabe que quando a gente fala de reino de Deus, tem sempre aquela tensão, né? O aqui e o... O já e o ainda não. O já e o ainda não. O aqui e o futuro, né? O já e o ainda não. E o pentecostalismo, ele acaba enfatizando realidades do reino no agora. Isso. Né? Uhum. E que muitas vezes são esquecidas, são olvidadas. Isso. Então, quando você traz a perspectiva pentecostal, a perspectiva bíblica pentecostal para dentro do tema da cosmovisão cristã, vai tratar justamente essa inclusão de questões relacionadas ao aqui e o agora. Perfeito. E a presença de Deus no aqui e agora. Sim. Porque se nós desprezarmos essa participação de Deus agora, nós podemos cair num secularismo. Perfeito. E aí está o perigo de nós utilizarmos uma ideia de cosmovisão, uma cosmovisão genérica, que ela acaba se transformando em uma filosofia política e social. Perfeito. Ou seja, nós vamos tratar de política como um secular. Nós vamos tratar de cultura como um antropólogo que não é cristão. Espera aí. Não é assim. Nós precisamos, quando utilizamos a filosofia, principalmente a filosofia política, a participação nessas temáticas, nós não podemos nos esquecer daquilo que nos move, que é a crença no sobrenatural. Ou seja, eu preciso sempre ter em mente que Deus, ele governa o mundo hoje, que os dons estão disponíveis à igreja hoje, e mais importante ainda, que a igreja ela tem uma missão de testemunhar nesse mundo. É o que dirige o pentecostalismo, né? E ser-me-eis minhas testemunhas em vários ambientes. Em vários ambientes. Perfeito. Então, a cosmovisão pentecostal... E com um detalhe que a palavra testemunha ali, que é a que vai dar origem à palavra mártire, né? O termo no grego ali vai dar origem à palavra mártire que nós usamos hoje. Ela fala de um testemunho que não é só falado, mas de vida. De vida, de vida. E isso se desenvolve onde? No dia a dia. No dia a dia. Em todas as áreas da nossa esfera de atuação aqui na Terra. Perfeito. Então, a cosmovisão pentecostal, ela é importante nós enfatizarmos esse sobrenatural, a abertura para Deus agir, porque ela dirige a igreja como um todo, mas dirige o crente individualmente, o crente pentecostal. Eu estou falando pentecostal porque faz parte da nossa tradição. No dia a dia, como ele vai conceber, por exemplo, a política, como ele vai se relacionar com a economia, como ele vai se relacionar com a educação. Isto é acreditando que Deus ele pode intervir nessas questões, que ele pode capacitar os crentes para missões dessa natureza. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos. José, né? Capacitado espiritualmente para ser o governador do Egito. Daniel, um homem que teve uma influência decisiva. E veja que você está falando de pessoas que deram contribuições a governos, né? Não simplesmente dando conselhos não, exato. Que poderiam ser interpretados como conselhos de filosofia política. Perfeito. Meramente, mas algo que veio de uma comunhão com Deus, experiências com Deus, um toque do sobrenatural ali. Perfeitamente. No caso de José e no caso de Daniel também. Exatamente. E nós podemos fazer isso hoje pelo poder do Espírito. Do Espírito. Então, aqui está o ponto. A cosmovisão pentecostal é o que dirige a igreja hoje a compreender não somente a vida espiritual com Cristo na igreja, acreditando nos dons espirituais, a manifestação profética, o falar em línguas, as curas e maravilhas. Tem esse nível. Mas existe um nível que é o nível do testemunho na sociedade. Sim. Eu digo que nós estamos vivendo agora, pastor Silas Daniel, uma etapa diferenciada do movimento pentecostal como um todo. Eu digo que o movimento pentecostal ele passou por 3 estágios. O primeiro estágio foi o estágio do cenáculo. A formação, o surgimento do pentecostalismo moderno, quando os primeiros cristãos estavam realmente preocupados em buscar o batismo no Espírito Santo. É uma preocupação mais eclesiástica, privada, e faz parte, e é importante isso. Depois, nós chegamos a um outro estágio, que foi o estágio do átrio. Nós temos ali, quando
o apóstolo Pedro se levanta para explicar o que estava acontecendo. Eu digo que esse estágio é quando a teologia pentecostal começou a ser desenvolvida, sistematizada. E hoje nós temos boas teologias, como a sua teologia, que trata da explicação teológica e bíblica sobre o pentecostalismo, os dons espirituais. Mas nós estamos, eu digo, hoje vivendo um novo estágio do movimento pentecostal e da teologia pentecostal, que é o estágio da praça pública. Que é, por exemplo, quando Paulo chega ali em Atenas, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que ele tem um outro desafio, que é explicar a existência de Deus a partir da cultura grega. E daí ele utiliza a cultura grega, o Deus desconhecido, como olha o ponto de contato, isso é apologética. Sim. É o Deus desconhecido, mas não fica no Deus desconhecido. Ele caminha para apontar para a revelação em Cristo Jesus. E chega até a mencionar em seu discurso filósofos gregos. Filósofos gregos, ou seja, é saber não utilizar pelo a cultura. nome, mas... que eram os poetas. Exatamente, o conteúdo, né? Isso. Do registro deles. E hoje a gente está vivendo essa terceira fase. E nós estamos vivendo essa terceira fase. Por que nós estamos vivendo essa terceira fase? Estamos vivendo essa terceira fase por diversos fatores. O mais importante é destacar que o pentecostalismo ele teve um crescimento enorme. O mundo todo, nós sabemos que no sul global, a maior parte das igrejas são igrejas pentecostais. O crescimento do evangelicalismo no mundo como um todo se deve ao crescimento pentecostal, basicamente. Pentecostais carismáticos que estão ali juntos no bolo, né? Exato. E o que aconteceu? Nós publicamos, inclusive, só um pequeno parênteses, no Jornal Mensageiro da Paz, pesquisas que mostram, levantamentos feitos em várias partes do mundo que mostram que o islamismo cresce mais do que o cristianismo, do que o hinduísmo, do que todas essas religiões. Mas o segmento religioso que mais cresce no mundo é o pentecostalismo. O pentecostalismo cresce mais do que o islamismo. Exato. O cristianismo como um todo não cresce mais do que o islamismo. Mas o pentecostalismo cresce mais do que o islamismo. Nada nos últimos 100 e tantos anos tem crescido mais no mundo, no planeta Terra, do que o pentecostalismo. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Isso aqui não é nenhum fanismo, porque esse é um movimento de Deus, na história e o que nós queremos é servir ao Senhor com aquilo que Ele nos deu nesse tempo, nessa curva da história. Perfeito. E o próprio Philip Jenkins escreveu aquele livro, A Próxima Cristandade, que ele já falava sobre esse tema. Acho que ele publicou esse livro já há mais de 20 anos, que ele destacava que o futuro do cristianismo seria eminentemente pentecostal, por conta dessa pujança no evangelismo e também nas obras missionárias. Então, com esse crescimento, veio o que também? As igrejas pentecostais, do ponto de vista social, e os crentes pentecostais saíram da marginalidade. Se até então os crentes eram pessoas mais simples, ainda hoje é assim, são pessoas que vieram ali da classe mais pobre, né, com pessoas mais simples, do campo. Isso fez parte do início. Só que hoje as igrejas e também a classe social dos evangélicos pentecostais está em outro nível, ou seja, saindo da marginalidade, chegando agora aonde? A posições educacionais, posições culturais e também se relacionando com a política. Nós vemos isso. Não só porque a mensagem pentecostal está chegando também a essas pessoas desses setores da sociedade, mas porque os próprios filhos e netos das lavadeiras também, e pedreiros que estiveram ali no início da nossa denominação, eles ascenderam socialmente, Deus abençoou, e eles estão hoje nessas esferas. Exato. E sendo sal e luz ali, né? Sal e luz, e aí está o ponto de destaque. Então, ou pelo menos devem sempre ser. Ou pelo menos devem sempre ser. Então eu digo que nós estamos nesse terceiro estágio porque as igrejas pentecostais cresceram, os crentes estão se relacionando com essas esferas de poder, esferas públicas, e nós precisamos ter uma teologia consistente, biblicamente consistente, no poder do Espírito, para também ter a mesma prática pentecostal que nós tínhamos antigamente dentro da igreja, nessa esfera pública. Ou seja, o nosso crescimento, a nossa saída da marginalidade, chegando na praça pública, não pode tirar de nós as nossas características. Isto é, nós precisamos ser pentecostais
também na esfera pública. O fato de agora estarmos alcançando essas outras áreas, esses outros setores da sociedade, não deve nos levar, que Deus nos livre, a esquecermos aqueles valores fundacionais da nossa igreja, valores espirituais, que foi a grande vitória e é a grande lição que nós aprendemos com nossos pais fundadores, com aqueles pedreiros e lavadeiras que mencionamos aqui, que eram homens e mulheres de Deus, que não tinham muitas condições sociais, mas que tinham princípios e valores e o poder do Espírito. Não é? E fizeram o que fizeram. O que fizeram para a glória de Deus. E os pastores, até geralmente nós lembramos disso, mesmo pastores que não tiveram uma educação formal, mas construíram igrejas, avançaram com a obra de Deus para longínquas cidades e regiões que somente pelo poder do Espírito isso poderia acontecer. Como Paulo em Atenas, ele não mudou a mensagem, mas ele adaptou a linguagem. Perfeitamente. Então, a cosmovisão pentecostal vem para nos lembrar disso. Vem nos lembrar que em qualquer ambiente que nós estejamos, nós podemos ser pentecostais e que nós não precisamos nos apropriar de outras teologias, principalmente teologias tradicionais, para dizer a forma como nós testemunhamos na sociedade. Podemos nos valer dessas teologias até o ponto que nós temos os nossos distintivos. Ou seja, nós precisamos construir uma boa teologia pública que valorize os dons espirituais e a abertura para o sobrenatural. E com isso, né, não é, Valmir, nós não estamos dizendo aqui que o pentecostal ele vai espiritualizar tudo. Não vai, esse é o ponto. Não vai porque o pentecostal bíblico ele sabe essa distinção. Ele vive uma dimensão espiritual, mas sabe também o natural, sabe fazer essa conexão que Paulo fez. Exato. Ele sabia utilizar um filósofo grego com sabedoria, usava a cultura quando era preciso, mas quando era necessário, ele apontava diretamente para o agir de Deus na sociedade. Eu acho lindo. Inclusive, o ponto de partida nosso para esse testemunho em sociedade, para essa cosmovisão pentecostal, é olhar para Atos dos Apóstolos. É simples. É simples. E é interessante que nos dá algumas diretrizes até para os níveis e o momento adequado de nós fazermos isso. Quando nós vemos a igreja crescer em Atos dos Apóstolos, nós temos ali uma narrativa e nós temos um percurso que ela segue e que nos dá diretrizes para a igreja hoje na esfera pública. Em que medida? Eles começam o testemunho público, eles não vão lá no palácio. Sim. E não é ainda também na praça pública. Eles começam onde? Nas casas e nas comunidades. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Mas quem tinha tudo em comum? Eram os familiares, era a igreja ali, comunidade mais local. Então, uma cosmovisão pentecostal que dirige para uma participação pública, ela se preocupa primeiramente não com a política. Perfeito. Preocupa com a família. Preocupa com o bairro, preocupa com o entorno da cidade. Perfeito. Porque eles começam a avançar da família para as ruas das cidades. Somente depois é que nós temos lá no capítulo 17 essa preocupação com a cultura grega, por exemplo. E somente no final de Atos dos Apóstolos que nós temos um relacionamento com o poder político. Que, inclusive, foi até profetizado. Você se lembra que, por ocasião da conversão de Paulo, de Saulo, de Tarso, né, que depois usaria no seu trabalho missionário o seu nome grego Paulo, Deus disse a Ananias, né? Perfeito. Olha, esse é um vaso escolhido, e ele fala, para pregar a reis, para entrar em palácios. Perfeitamente. Mas é interessante nós percebermos que isso acontece depois. E por que eu acho interessante nós olharmos esse itinerário de Atos dos Apóstolos? Só mais um parênteses que agora me veio à mente. E Deus usou para isso alguém preparado para tal. Preparado. Alguém que tinha um nível também cultural ali. Não que Deus não possa usar uma pessoa simples para falar para pessoas da alta sociedade, não é isso. Mas Deus vai usar você com o que você tem. Se você tiver mais para oferecer a Deus, para Ele usar, né, Ele vai usar aquilo que você tem a mais que você coloca diante dele. Não é que aquilo é tudo, mas aquilo na mão de Deus, se você disponibiliza para Ele, aí, meu amigo, é grande coisa. Então, Atos dos Apóstolos nos dá essas diretrizes ricas, valiosas para utilizarmos hoje. E eu digo isso porque
nós chegamos à conclusão, portanto, olhando para o caminho percorrido pela igreja primitiva, que uma cosmovisão pentecostal e uma teologia cheia do Espírito na esfera pública, ela não começa lá nos palácios e nem na praça pública. Ela começa aqui. Na comunidade, na família, comunidade, porque, no entorno. Por que nós precisamos enfatizar isso? Porque, às vezes, nós olhamos algumas publicações e algumas manifestações que acreditam que a igreja só será sal e luz se ela dominar a política. Não, meu irmão. Teologia do domínio. É a teologia do domínio. E isso não tem parte com a teologia pentecostal. Olhe para a igreja primitiva. Exato. Como é que a igreja conseguiu se tornar a religião do Império Romano, né? Foi através de alguma teologia do domínio? Não. Perfeito. Então, o senhor tocou em um ponto aqui que eu faço questão de esclarecer. Então, quando nós construímos uma teologia pentecostal, a partir de Atos dos Apóstolos, nós vamos nos afastar dessa teologia do domínio, nós vamos nos afastar dessas teologias teonômicas, nós vamos nos afastar dessas teologias que querem utilizar a política para a implantação do reino, mas Jesus já havia destacado esse ponto, que o reino dele não é desse mundo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras e construímos ou extraímos essa cosmovisão pentecostal, é olhar nada mais, nada menos para Atos dos Apóstolos e ver como nós iremos testemunhar na sociedade, na esfera privada e também na esfera pública. Pastor Valmir, que bênção. Eu serei com certeza um dos leitores dessa obra, Cosmovisão Pentecostal, que, como já adiantado, para mim, só o assunto em si já é de grande relevância e de grande interesse para mim, e não só para mim, mas eu creio que para você também, espectador que está ouvindo essa conversa, o conteúdo com certeza vai acrescentar a sua vida e creio que vai estimular muita gente a se envolver com esse trabalho cristão que ainda não está sendo tão bem aproveitado, que é a ação cristã nessas outras esferas da sociedade que precisam também receber a mensagem de Cristo. Então, eu louvo a Deus pela tua iniciativa, por essa obra, eu louvo a Deus pela tua vida e vamos continuar orando para que Deus continue, através da sua palavra, produzindo obras desse nível para lá, para edificar mais ainda o corpo de Cristo. E eu gostaria de que você, nesse momento, nesse encerramento desse podcast, dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, trouxesse uma palavra que Deus tenha colocado no seu coração para os nossos espectadores. Pode ser relacionado a esse assunto que nós acabamos de conversar, pode ser uma outra coisa, mas você agora tem canal aberto direto para os nossos espectadores. E você pode usar a sua câmera ali para falar diretamente, olho no olho com eles. Amém. Primeiro agradecer, pastor Silas Daniel, pelo convite para estar aqui nesse podcast, pelo apoio que tem dado há muito tempo na CPAD, pelas publicações. É uma alegria poder participar aqui deste podcast. Agradecer ao irmão Ronaldo Rodrigues pela abertura que nós temos aqui na nossa CPAD e poder contribuir por meio dos livros, dos comentários e também nas nossas conferências e, nesse caso, no congresso da Escola Dominical. Amém. Deixar, portanto, uma palavra para os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse podcast. Queria lembrar aquilo que Pedro escreve na sua primeira epístola, no capítulo 3 e o versículo 15. Antes, santificai a Cristo em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor à razão da esperança que há em vós. Naquele contexto, um contexto que a igreja passava por perseguições, muitos cristãos estavam sendo assassinados, mas o apóstolo Pedro lembra dessa base. Santifique a Cristo, esteja sempre preparado para responder. De que maneira? Com mansidão e temor à razão da esperança. Ali não é necessariamente uma resposta teórica, ali era um testemunho de vida. É exatamente isso que nós devemos fazer nos dias em que nós estamos vivendo. Testemunhar de Cristo no ambiente em que nós estejamos. Como que nós testemunhamos? Com amor, com gentileza,
anunciando que Cristo salva e que ele redime o homem e que tem poder para transformar a sociedade também. Que Deus vos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. Amém. Deus continue te abençoando mais e mais, pastor Valmir, e a você também, querido espectador do nosso CNEDcast. Continue conosco, nós temos outras entrevistas que com certeza vão abençoar a sua vida, e até o nosso próximo encontro.